Segura ela na sua mão mais forte. Levante a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lá em cima, e dê um glória a Deus, o mais alto que você puder. Aleluia. Então, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Provérbios, capítulo 3, versículo do 9 ao 10. E quando você achar, você vai dizer: Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos estivessem bem focados agora, que só usasse a sua boca, a sua língua, os seus lábios para edificar o irmão que está do seu lado, para fazer observações pertinentes àquilo que vai ser falado, e que ninguém estivesse tão interessado em fazer outra coisa a não ser estar voltados para cá. Hoje é um dia de festa, mas nesse momento nós vamos voltar para a palavra do Senhor. Então, volte sua mente, seu coração, porque hoje eu quero encerrar falando sobre honra. Amém? Quero falar sobre honra. Quantos aqui querem uma honra que venha dos céus sobre a sua vida, de Deus? Deus possa honrar você e a sua casa. Levante a sua mão e diga amém. Então, assim como o homem pensa, assim ele é. O que você pensa que você é, isso você é. Salomão fala que aquilo que você imagina dentro de você, isso é o que você é. Se você se imagina como alguém honrado, e você começa a viver assim, então você se torna um homem honrado. Se você é alguém que pensa em crescer na vida, e já se vê como um vencedor, então você é o quê? Um vencedor. Porque tudo começa na nossa forma de pensar, a maneira como nós enxergamos as coisas. E agora eu quero dizer algo para os irmãos. A honra é algo que Deus separou para cada um de nós. Todos nós fomos chamados para sermos honrados. Quando Deus criou o homem com uma honra um pouco menor que a dos anjos, mas fomos criados para sermos vasos de honra, instrumentos de honra, termos famílias de honra, sermos homens de honra, mulheres de honra, profissionais de honra, filhos de honra, maridos de honra, esposas de honra, obreiros de honra, servos de Deus com honra. Amém, amados? E eu separei alguns textos falando sobre honra. E aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua terra, toda a tua renda. Eu não quero falar nesta noite sobre as primícias e nem sobre os bens. Eu quero falar do princípio de honrar. Do princípio de ser alguém que valoriza aquilo que precisa ser valorizado. Aqui, Salomão está dizendo que uma das formas de você colocar Deus no lugar onde é devido, como primeiro na sua vida, você tem que entregar a Ele aquilo que é o primeiro que você tem. Primeiro pensamento do dia, os primeiros minutos da sua manhã, as primeiras palavras que fluem da sua boca. Você deve entregar ao Senhor as primícias, tudo aquilo que você absorve, que você tem, que você conquista. Porque isso é uma questão de honra, pois do Senhor são todas as coisas e as primícias, isso é, as primeiras coisas. Por isso que tudo que nós vamos fazer, nós devemos colocar como Deus em primeiro plano. O que nós estamos ensinando nesses dias aqui na igreja, não é você amar o dinheiro, mas é você colocar o dinheiro como instrumento para a glória de Deus. Porque ao Senhor seja a glória, a honra e as riquezas. Então tudo que nós temos, quando nós devolvemos ao Senhor e o reconhecemos, nós estamos dando a Ele o valor devido. Aquilo que realmente Ele é para nós e aquilo que Ele merece. Nós falamos sobre você
na semana passada sobre você dar os primeiros momentos do culto a Deus. Ora, o primeiro momento do culto é às 19 horas. Se você chega depois, bem depois, se você sempre chega depois, você ainda não aprendeu a honrar a Deus na medida daquilo que Ele merece. Se você chega atrasado no trabalho, se você está sempre chegando atrasado naquilo que você faz, se você não cumpre com o seu trabalho, você desvaloriza as pessoas com quem você anda. Se você não cumpre horários, se você não cumpre palavras, se você não cumpre promessas, você acaba desonrando e a sua imagem é prejudicada. E nós aprendemos que quando a imagem de um homem ou de uma mulher é prejudicada, ele perde prestígio. Muitas vezes nós não temos mais honra porque nós mesmos desvalorizamos as nossas palavras e as nossas atitudes. Mas à medida que nós vamos entendendo quem Deus é, nós vamos colocando Ele no lugar de honra. Ao Senhor seja a primeira palavra da minha boca do dia, seja o primeiro pensamento, ao Senhor seja a primeira meditação, ao Senhor seja o primeiro minuto da minha vida, ao Senhor seja as primícias da minha renda, ao Senhor seja o primeiro minuto do meu trabalho, primeiro minuto do culto, tudo volta para Ele e tudo é devolvido para Ele. Amém, amados? Então, honra ao Senhor. Dê a Ele o valor, dê a Ele a estima, a graduação necessária. Isso é honra, é dar a Ele lugar especial, um lugar proeminente, de preeminência. Um lugar onde somente aqueles que são especiais, e nesse caso só Ele pode receber esse tipo de honra. Então não há outro a quem merece honra como o Senhor. Então nós somos uma igreja que foi gerada para honrar o nome do Senhor, amém? Levante a sua mão comigo e diga assim: eu fui gerado para honrar o nome do Senhor. Quantos concordam, digam amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, versículos 6 e 7. Romanos, capítulo 13, versículos 6 e 7. Quando você achar, diga: Deus é bom. Aleluia. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. Se você deve algo para alguém, pague. Porque isso é o quê? Honra. Isso é honra. Paulo diz que nós não devemos ficar devendo a ninguém a não ser o amor. A ninguém deveis, ou fiqueis devendo, a não ser o amor. Porque quando nós pagamos os tributos, os impostos, e quando nós pagamos aquilo que nós consumimos ou compramos, é honra pagar. Agora olha só o que a Bíblia diz: a quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. Então, nós devemos colocar as coisas nos lugares aonde elas devem ser colocadas. Se eu tenho um carro, o carro deve ser colocado no lugar que lhe é devido. Ele é apenas um instrumento para que eu possa administrar, e ao administrar esse instrumento, ele será um instrumento de bênção para a minha vida. Mas ele não pode ser o meu Deus. Ele não pode ser aquele a quem eu mais honro. Ele não pode ser aquele que eu mais valorizo. Se eu tenho um trabalho, eu devo colocar a ele em lugar de honra. Mas ele deve merecer a honra e ele não deve ser maior do que a minha família. Ele não deve ser maior do que o amor que eu tenho por Deus. Se você troca momentos, horas, e não valoriza o que é, então você ainda não entendeu o que é honra. Se você pode não trabalhar em horários em que você deve dar honra a Deus, então, se você quebra esses horários e não vem dar honra a Deus, então você está colocando isso na frente de Deus. Se qualquer diversão, ela é prioridade na sua vida, então você ainda não aprendeu a honrar o Senhor. Porque a quem honra, honra. E muitas vezes nós honramos mais algumas coisas do que elas precisam ser honradas e merecem ser honradas. Às vezes nós desprezamos a família e honramos mais outros compromissos. Às vezes desprezamos a relação conjugal e valorizamos mais outros compromissos.
Às vezes, nós desprezamos as relações e a convivência dos cultos, das ministrações da igreja e as trocamos por outros compromissos. Por quê? Porque nós colocamos em lugar de honra onde está o nosso coração. É onde o nosso coração tem estima, ali é colocado a nossa vida de honra. Se alguém troca qualquer outra coisa por um culto, qualquer outra coisa por sua família, e não tem tempo, não tem estima, não tem relacionamento, não dá tempo para isso, então ele está dizendo, eu honro e valorizo isso mais do que outro. E nós hoje precisamos aprender, presta atenção, a colocar as coisas em lugar de honra. Nenhum relacionamento é maior do que o lugar de honra que Deus tem em nossas vidas. Jesus falou, se o teu olho direito te faz pecar, vai lá e arranca ele. Por quê? Porque ele está dando a você desonra. Jesus não está querendo dizer isso literalmente, isso é um princípio. Ele está querendo dizer, vai lá e resolve isso. Se o teu carro leva você a valorizar ele mais do que a Deus, que a sua família, que as coisas que precisam ser relacionadas em primeiro plano, então você está equivocado. Em primeiro plano, Deus sempre é o primeiro lugar da nossa vida, amém? Segundo, a sua família é o lugar mais importante aonde você deve estar e deve se relacionar. Terceiro, o seu trabalho deve ser vivenciado como lugar de honra. Então você não pode colocar o trabalho no lugar da família. E não pode colocar a família no lugar do trabalho. E você não pode colocar Deus no lugar do trabalho e no lugar da família. Primeiro o Senhor e o seu reino, depois a sua família, depois o seu trabalho. E aí começamos a vivenciar. Pastor, e a igreja? A igreja está relacionada nos três aspectos. Você precisa valorizar aquilo que Deus valoriza. Quantos estão entendendo? Diga amém. E nós aprendemos na semana passada que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Caim entregou de uma oferta que ele achou que poderia dar. Muitas vezes nós estamos cheios de achômetros. Achamos demais. Achamos dentro da igreja, achamos fora da igreja, achamos que isso agrada a Deus, achamos que aquilo agrada a Deus, e Deus não se agrada de certas coisas. Por que que Abel foi aceito junto com a sua oferta? Porque ele entregou aquilo que o Senhor havia determinado, entregou das suas primícias, daquilo que era primeiro, daquilo que era honroso, daquilo que era valoroso e valioso para Deus. Caim entregou daquilo que ele achava que tinha que entregar. Isso não é honra. A honra é quando você dá à pessoa aquilo que é necessário dar. Por isso, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos sair do estágio de infância e ir para a maturidade. Por quê? Porque as crianças fazem aquilo que gostam. Os adultos fazem aquilo que é necessário. Vamos dizer isso? As crianças fazem o que gostam. Os adultos, o que é necessário. Muitas vezes, você não pode fazer aquilo que somente gosta, mas aquilo que é preciso ser feito. Muitas vezes você não vai ter disposição para certas coisas, mas você conhece o bem. Porque o homem que conhece o bem e não faz, esse peca. Esse erra, desvia do caminho. Quando você sabe que tem que dar honra, você deve honrar. O apóstolo Pedro diz que os homens devem andar com as suas esposas, os maridos, com entendimento. Porque as mulheres são complexas. Isso é uma verdade. E graças a Deus por isso. São complexas. Existem períodos na vida da mulher que ela mesma não consegue se definir. E o homem precisa saber tratar elas com entendimento. Sabendo dosar, sabendo aliviar, sabendo conversar, sabendo se posicionar. E Pedro diz ainda como parte mais frágil, dando a elas lugar de honra. Então, a honra que nós queremos na nossa vida começa dentro da nossa casa.
na relação, na convivência. Como eu trato muito com casais, eu vejo também muitas mulheres desonrando o marido na frente dos outros. E falam mal, e dizem coisas que às vezes são duras demais, às vezes são muito fortes, expressam mal, não sabem lidar com o marido na frente dos outros, desonrando a imagem do marido. Quando a mulher faz isso, ela traz desgraça sobre a sua casa. O que é uma coisa desgraçada? É uma coisa que perdeu a graça, que perdeu a vida, a alegria, perdeu a direção, o sabor. Começa a ficar tudo sem sentido. Por quê? Porque nós precisamos colocar honra dentro da nossa casa. Honre a tua esposa, honre teu marido, honre os teus filhos, coloque-os em lugar para serem honrados. Qual a melhor maneira de um pai honrar um filho? Disciplinando ele. Porque quando ele aprende a disciplinar, presta atenção, não estou falando aqui de sair dando tapa em menino, não, pelo amor de Deus. Eu não sou a favor de que os pais batam em filhos. Primeiro, é uma grande boa conversa, um ensino. Em último caso, e olha lá, se for necessário, aí não retires a vara da criança. Mas se você quer um filho honrado e uma filha honrada, disciplina. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ela se tornar grande, ela será o quê? Honrada. O provérbio chinês diz: ensine a criança e não será necessário castigar o adulto. Porque muitas pessoas hoje na fase adulta estão castigadas. Porque são desonradas, são sempre humilhadas. Porque elas tiveram e desprezaram o conhecimento ou não tiveram o ensino e nem a disciplina. Então, se você quer uma casa de honra, uma vida com honra, comece a disciplinar seus filhos e a ensinarem a terem o temor do Senhor. Isso é honra. Se você quer honra no trabalho, seja você a pessoa que ande a segunda milha. Isso é honra. Seja o melhor profissional que puder. Seja aquele que mais sirva, seja aquele que mais se dá. Seja aquele que queira agradar o cliente, que queira fazer o melhor para o patrão, o melhor para a empresa. Eu tenho dificuldade com andar com gente de mente de assalariado. Você sabe como é que é a mente do assalariado? Ele quer chegar mais tarde, sair mais cedo, ele quer feriado todo dia, ele quer bônus, ele quer aumento de salário. Essa é a mente do assalariado. Eu tenho dificuldade de andar com gente que tem mente de assalariado. Porque ele te encurta. Ele vai colocando você numa caixinha. Ele não pensa grande. Fala, não, vou chegar mais cedo, vou sair mais tarde. E esse mês eu vou bater recorde na empresa. E se precisar trabalhar 1 hora a mais, eu vou trabalhar. E se precisar de ser melhor, eu vou fazer. Esse mês não saiu melhor, mas eu vou fazer o mês que vem valer a pena. Eu vou dar uma espremida e o suco vai valer a pena. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Semana passada, meu gerente veio cá e carcou na orelha. Semana que vem, no mês que vem, eu vou ser o melhor funcionário da empresa. Isso é honra para você. Alunos que tem dificuldade na escola, seja honrado. Isso, irmãos, é honra. E quando você, irmão, anda debaixo de honra, o nome do Senhor recebe honra. Ali vai um homem de honra. Ali está um homem de Deus. Aquele ali, quando ele ora, eu assino embaixo também. Aquele ali, quando fala, eu compro a briga. Aquele ali, quando começa a fazer alguma coisa, eu acredito. Porque é uma pessoa que não só começa as coisas, mas também termina as coisas. E quando não pode, por causa de desastres no meio do caminho, de acontecimentos, é uma pessoa que sabe lidar e dizer, olha, não dá, não teve jeito, não aconteceu. A honra, ela é própria para aqueles que andam com Deus. Essa igreja está sendo preparada, está sempre avançando todos os anos
para preparar homens e mulheres que vivem com honra. Eu gostaria de saber quantos querem em 2011 mais honra de Deus na sua casa e na sua família. Começa em nós, começa em mim, começa em você. E para encerrar, irmãos, eu quero que você leia comigo 1 Crônicas, capítulo 29 e 12. Primeiro livro de Crônicas. Quando você for ler Crônicas ou os livros do Velho Testamento, não fale primeira, diga primeiro. Porque não são epístolas, não são cartas, são livros. Então não existe primeira crônica, primeira reis. É primeiro crônica, primeiro reis. E nós vamos ler agora 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Quem achou, diga Deus é bom. Tanto riquezas como honra vem de ti. Vamos levantar nossas mãos e dizer: tanto riquezas como honra vem de ti. Amém? Quer dizer que pode existir riqueza sem honra? Pode. Pode existir. E pode existir honra sem riqueza? Pode. Conheço pessoas, nasceram pobres, morreram pobres, mas com honra. Eram pessoas dignas. Eram pessoas de caráter. Eram pessoas que tinham pouco financeiramente, mas eram de uma imagem que tinha prestígio. Amém, irmãos? Então, as riquezas vêm de onde? Do Senhor. Você quer ser rico? Tudo bem. É uma opção. Todo mundo aqui, se eu perguntar quem quer ser rico, quer ser rico. O apóstolo Paulo fala, tome cuidado. Porque nem todo mundo tem cuidado, tem condições de ser rico, de administrar as riquezas. Por isso que Jesus falou, às vezes, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar pela ponta da agulha. Só que a agulha aí não é de alfinete não, é uma fenda numa rocha. Tá ok? Então não pense que é uma agulha. Mas se você quiser ficar rico, que as suas riquezas sejam para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se você vai ficando rico, à medida que você vai avançando os anos, tudo aquilo que você tem que fazer ou que você faça, elas devem ser primeira para o Senhor. Se eu tenho dinheiro, é para o Senhor. Se eu tenho bens, é para o Senhor. Se eu tenho carros, é para o Senhor. Se eu tenho riqueza, é para o Senhor. Se eu tenho muitas coisas, é para o Senhor. Eu vivo por causa dele. Nada disso atrai mais meu coração do que a sua presença. Isso é honra. Agora, a honra, ela não está associada à riqueza para Deus. Existem homens na Bíblia que morreram pobres, mas receberão honra do Senhor. Existem homens na Bíblia que abriram mão de suas riquezas, abriram mão de seus títulos, abriram mão de tudo aquilo que eles poderiam possuir nesta terra, mas eles receberão na glória maior honra do que qualquer um possa imaginar. Os mártires receberão honras especiais. Quando você abre mão de qualquer coisa para você que seja muito valiosa nesse mundo, o Senhor vai te recompensar, a Bíblia diz, 100 vezes mais. Por isso eu quero te dizer, irmão, todas as vezes que você abre mão de alguma coisa que você tinha o direito, mas você coloca para o Senhor e diz, eu não quero a minha vontade, mas a tua, saiba de uma coisa, há uma recompensa para você. Quando você diz, eu vou abrir mão de tal coisa, que se torna muito especial, mas você vê que isso vai atrapalhar, vai atrasar, ou vai te impedir de alcançar o alvo em Deus. Se você fizer isso, pode ter certeza, a palavra de Deus te garante, o Senhor te recompensará. Durante 21 dias, quando você jejuou, e teve dia que diante de uma picanha você pensou, por que eu estou jejuando? E você abriu mão, comeu aquela linguicinha de frango, comeu aquele pedacinho de peixe, tomou aquele suco tampico de laranja. Você pode ter certeza, cada minuto desse foi semente plantada em terra fértil. E pode ter certeza de uma coisa,
vai haver muitos frutos na sua vida, porque você abriu mão para servir e honrar o nome do Senhor. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. É o Senhor quem te dá forças, é Ele que ampara você, é Ele que ampara a sua casa, é Ele que te protege, é Ele que coloca a sua mão sobre a sua vida. Do Senhor vem todas as coisas e para Ele tudo retorna. Por isso, nesses 21 dias, nós trabalhamos aqui com a mentalidade de uma igreja que anda com honra, de homens e mulheres que são nobres, que tem postura nobre, mentalidade nobre, que tem princípios de nobre, que tem valores nobres, porque tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que tem virtude, se algum louvor há, se alguma boa fama existe, seja isso que ocupe o pensamento daqueles que querem viver para honrar e adorar e glorificar o nome de Jesus. Nesses dias Deus está trabalhando em uma igreja que se torna melhor a cada manhã, uma igreja mais forte, de homens e mulheres que têm mentalidade celestial, que não pensam só nas coisas deste mundo, mas o coração está no céu, a sua mentalidade é divina, a sua mentalidade está em Cristo, porque a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Por isso, nesses dias, amado, quando você abriu mão, quando você veio para cá orar, quando você orou na sua casa, quando você jejuou, quando você se dispôs, eu quero dizer para você, Deus estava anotando tudo no seu caderno, Deus estava anotando tudo no seu livro, nada passa batido, os seus olhos estão sobre a tua vida, cada minuto que você abriu mão, cada hora que você disse não para as coisas, que você abriu mão de certos valores que poderiam ser abertos para poder glorificar a Deus, tudo isso foi contado, e pode ter certeza, o Senhor te abençoará, e no tempo certo, Ele vai recompensar você, recompensar a sua casa, e o Senhor vai honrar. Aonde havia humilhação, haverá dupla honra. Deus está trazendo honra sobre a sua casa. Deus está mudando a nossa mentalidade. Deus está mudando a nossa postura. E nesses dias, queridos, se prepare, porque algo sobrenatural vai atingir você e a sua casa. É um mover do Espírito. É algo que vai atingir seus filhos, sua esposa, e haverá uma mudança significativa dentro da sua família. Deus vai começar a elevar o seu nome em lugares de destaque. Você estará entre os príncipes, pessoas de nobreza, mas não será apenas para destacar você, mas para poder dizer que você serve ao Senhor e para que você diga: há Deus em Israel. Quantos querem isso na sua vida? Levante a sua mão e feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero pedir o ministério de música que já esteja de prontidão. E se você que fechou os seus olhos nesta noite precisa da honra de Deus na sua vida, você precisa que o Senhor honre você e a sua casa, eu quero pedir você nesta noite, em nome de Jesus, que levante uma de suas mãos. Nós vamos orar com você. Aleluia, aleluia. Deus vai trazer honra nesses dias. Muitas vezes colocaram lama no nome, ou porque você deu oportunidades, ou porque não respeitaram os seus limites. Mas eu quero dizer para você, os teus inimigos que vieram contra ti, eles não poderão mais te alcançar, pois o Senhor te coloca num alto retiro. Ele te coloca nas rochas mais altas. O Senhor vai começar a derramar dupla honra sobre a sua cabeça agora. Leva a sério o que Deus está falando com você nessa noite. Oh, glória. Aleluia, receba do Senhor. Enquanto isso, o Ministério de Música vai estar ministrando. Deus vai ministrar honra e restituir tempos. São tempos de honra. São tempos onde o Senhor vai mudar a história, mudar a sua família, mudar o seu histórico. Aleluia. Você que está com a mão levantada, continue. O Senhor está derramando uma unção de honra sobre você. Aleluia. Receba mais. Glória, glória, aleluia.
Deus é quem traz restituição. Receba mais. Há um fluir do Espírito para liberar sobre você honra. Deus vai restaurar áreas que são profissionais também. Áreas financeiras. Porque isso também pode ser um motivo de honra dentro da sua casa. Tesouros e riquezas que estão escondidas no céu e na terra virão para as tuas mãos. O Senhor vai liberar. Receba mais. Eu quero convidar aqueles que estão com as mãos levantadas a continuarem com a sua mão levantada, porque o Senhor vai colocar algo novo nas suas mãos. Querido, cada passo que você dá através da oração, Deus vai começar a fazer. Você que está com as mãos levantadas, fique em pé onde você está. E eu vou dirigir a minha oração nessa noite para te abençoar. Os demais irmãos podem ficar assentados. Comecem a orar todos agora. Tanto os que estão em pé quanto os que estão assentados. Você que está sentado, eu quero convidar e convocar você. Abre a sua boca para começar a adorar ao Senhor. E nesse momento nós vamos quebrar toda obra de mentira. Tudo aquilo que vem quebrar a unção de Deus na nossa vida vai caindo por terra agora. Toda obra contrária vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. O Senhor vai te visitar. O Senhor vai te amparar. Então receba mais. 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 Receba um novo tempo de Deus na sua vida. Ventos que sopram ao seu favor nesta noite. Aonde você estava sendo humilhado, você vai começar a orar. Aonde o diabo colocou medo no seu coração, aonde as armadilhas foram colocadas para você e você pisou os pés nelas, e você sentiu que essas armadilhas te prenderam, você vai começar a dizer: solta nessa noite. Solta em nome de Jesus. Tudo aquilo que afetou a minha mente, o meu coração, a minha esperança, a minha fé, eu quero nesta noite quebrar todo dardo inflamado do maligno e destruir as obras de Satanás contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha mente, contra aquilo que o Senhor tem para mim. Eu destruo nessa noite. E o Senhor começa a liberar honra. O Senhor vai liberar mais. Libera, Senhor. Libera, libera. Oh, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos, assim diz nessa mesma toada, os músicos comigo. A glória da segunda casa será bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. E nós vamos encerrar esses 21 dias de Jesus dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É tempo de dupla honra. É tempo de porção dobrada. É tempo de restituição, diga isso. Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos. Mais uma vez, levante as suas mãos e diga: a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo, sopraram Eu quero ouvir a voz de toda a igreja, bem alto e bem forte, liberando isso profeticamente bem forte. A glória da segunda casa, bem maior. Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos, assim diz o Senhor. Agora libera para que o mundo espiritual ouça a sua voz. A glória. Profetiza.
Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos, assim diz o Senhor. Enquanto os músicos continuam tocando, eu quero chamar aqui à frente os pastores e os líderes. Enquanto isso, a igreja vai ficar de mãos levantadas, de olhos fechados. E o Senhor, nós vamos encerrar esse tempo de jejum diante de Deus. E nós vamos sacrificar ao Senhor. Eu quero convidar a igreja a levantar as suas mãos agora, fechar os seus olhos. São 21 dias de vitórias, de guerra, mas são 21 dias de conquistas. E nós recebemos honra do Senhor. Muitos irmãos foram honrados, muitos irmãos estão sendo e muitos irmãos serão. Eu quero dizer para a igreja: compensa orar, compensa buscar a glória do Senhor, compensa sacrificar. E nós queremos agora, eu quero pedir aos líderes que passem pelos corredores, abençoando agora cada um dos irmãos da igreja. E vocês vão abençoá-los e vão entregar agora com esta oração os irmãos diante do Senhor, para que eles estejam liberados agora desses 21 dias, desse tempo de aliança com o Senhor. Pode liberar, põe as mãos, sobre a cabeça dos amados. E orem rapidamente, porque o nosso tempo precisa ser remido. Mas vamos entregar este momento. Nós vamos orar agora. Você que jejuou durante 21 dias, você vai começar a entregar e glorificar o nome do Senhor, porque o domingo da ressurreição está chegando. Domingo que vem é domingo da ressurreição, quando o Senhor Jesus, Ele feriu o grilhão da morte. E nesta noite de domingo que antecede o domingo da ressurreição, nós estamos entregando ao Senhor o melhor sacrifício, aquele que é feito com alegria no coração. Eu quero convidar a igreja a começar a entregar agora, e eu vou orar, encerrando esses 21 dias de jejum. Senhor, agora eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que foram fiéis, Senhor, que lutaram até o fim, que buscaram a Tua glória, que desejaram diante do Senhor algo novo. Eu quero agradecer pela vida desses irmãos, e eu quero louvar o Teu nome, porque nesses 21 dias, onde nós estivemos aqui orando, onde nós oramos em nossas casas, onde nós oramos com os irmãos, onde estivemos, Senhor, levantando mãos santas para proclamar a oração no nome de Jesus, nós te bendizemos por isso, porque o Senhor falou conosco. Foi uma alegria para nós, é uma alegria para nós, Senhor, te servir. E nós entregamos diante do Senhor nosso jejum de 21 dias, te dando glória, te dando honra, te dando, Senhor, todo louvor. Recebe a nossa honra, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão e recebe o nosso jejum como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que o Senhor seja adorado e glorificado no nosso meio. E nesta hora, debaixo da unção do Teu Espírito e do nome de Jesus, eu encerro, como pastor dessa igreja, a nossa campanha de 21 dias de jejum na Tua presença. E nós entregamos esse tempo, e que suba até os céus como aroma suave, e que assim seja, e que o Teu nome seja adorado. E aqueles que podem glorificar o nome do Senhor, dê um brado de vitória e aplauda o nome de Jesus. Vamos honrá-lo. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu e nossa língua de júbilo. Tempos de cativeiro se foram, dias melhores virão. No lugar da vergonha, a dupla honra, veio a restituição. A glória da segunda casa será bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos, assim diz o Senhor. A glória da segunda casa será
bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo. Aqueles que creem nas promessas do Senhor, levanta a palma da mão lá em cima e glorifica. É tempo de mudança, é tempo de restauração. Querido, agora eu quero que nós vamos encerrar esse culto de 21 dias de jejum. Eu quero que você abençoe pelo menos de 10 a 15 pessoas que estão próximas a você. Que você ministre uma palavra de Deus na vida desse irmão. Sai do seu lugar e abençoe de 10 a 20 pessoas. E você vai dizendo, meu irmão, que o Senhor traga dupla honra sobre a sua casa. Deus está ministrando honra. Receba mais dupla honra de Deus na sua vida. Libera uma palavra de honra. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu e nossa língua de júbilo. Tempos de cativeiro se foram, dias melhores virão. No lugar da vergonha, a dupla honra, veio a restituição. A glória da segunda casa será bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos, assim diz o Senhor. A glória da segunda casa, oh glória, bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo. Eu quero ouvir as palmas da mão lá em cima comigo. A glória da segunda casa, todos juntos bem forte. A glória da segunda casa será bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos, assim diz o Senhor. A glória da segunda casa será bem maior que a primeira. Chegou um novo tempo, sopraram novos ventos, assim diz o Senhor. Vamos dar as mãos uns para os outros. Nós não encerramos nosso culto. Nós vamos orar agora, finalizando esse tempo de fé, de alegria diante do Senhor. Quero pedir ao Conceição que feche a porta para mim. Isso. Irmãos, eu declaro encerrado os 21 dias de jejum diante do Senhor. E os que concordam, digam glória a Deus. Amém. Nós estamos finalizando esse tempo de culto. Os irmãos que vão viajar esse final de semana, solta a mão um pouquinho, levanta a sua mão para eu orar por você. Quem vai estar viajando? Isso. Glória a Deus. Alguns irmãos. Nosso culto é domingo no final da noite, 7 horas. Você tem descanso quinta, sexta, sábado e domingo, até meio-dia, 2 horas da tarde. Dá para você voltar e vir para o culto. Nós vamos celebrar o culto de ceia. Amém? Então levante a sua mão, eu quero orar para que o Senhor te proteja na estrada, na saída, na sua volta, na sua estadia. Pai, eu quero abençoar os irmãos que vão viajar. Eu abençoo aqueles que irão sair de suas casas, pegar as estradas. Livra-os dos acidentes, de toda obra, toda seta maligna, que eles possam ir em paz, estarem aonde irão em paz e retornarem para suas casas em paz. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus.